Olá, eu vou contar aqui um pouco da minha história. A minha história eu vou começar contando da infância e eu vou dividir em algumas etapas. Vou resumir porque, lógico, né? São 42 anos de vida, então tem que resumir. Aí eu vou contar a primeira parte, é a parte da minha infância. Eu fui criada num sítio em Minas Gerais. O nome desse lugar é o distrito São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu. E eu fui criada num sítio lá, que o nome do sítio é Córrego do Arretiro. Eu quero assim dizer, eu vou procurar falar a parte boa, porque vida ruim, coisa ruim, todo mundo fala. Eu quero falar das coisas boas que eu vivi. Não porque eu não tive experiências difíceis, foi difícil sim, mas eu vou falar da minha infância. Criança, naquele tempo então, gente, que a gente não tinha miolo, parece, era muito bom, era muito bom. Meu pai é quem sofria, minha mãe é quem sofria. A minha vida era muito boa, porque eu não tinha noção, né, das coisas. Então, assim, eu fui criada nesse sítio até aos 11 anos de idade, quando meu pai resolveu mudar para esse distrito, que é o São Pedro da Bahia, que é uma vilazinha. Aí, o que eu posso dizer? Eu tive uma infância muito boa, muito boa. Eu brinquei, gente, o que eu posso dizer que eu brinquei não tá no gibi. Eu brinquei demais. Eu sempre gostei demais de boneca, até hoje eu gosto demais de boneca. Mas a gente não tinha boneca naquela época, era muito raro, de vez em quando alguém dava uma bonequinha pra gente. Mas eu brinquei demais, porque lá era roça. Quem trabalhava era meu pai. A gente não trabalhava. Em cinco irmãos. Então, assim, as nossas vidas era brincar, brincar, brincar. E o que eu posso dizer, sim, que até hoje eu lembro. Eu sei que tem muita gente que fala assim, por que ter saudade? Tempos difíceis, que a gente sofria. Ô, gente, criança tem sofrimento não. Criança, depois que a gente lembra, que a gente fala, nossa, como era difícil, a gente nem percebia. Mas era muito bom. A gente não tinha mesmo muita coisa, não. A gente não tinha, praticamente, a gente não tinha nada. Era uma luta. Meu pai que batalhava, sabe? Meu pai que batalhava para dar o melhor pra gente. Para dar o melhor, não, para dar o alimento, né? Porque não podia dar o melhor. Tinha o alimento. E para nós era o que importava. Porque o resto tinha. Tinha muita terra, porque era um sítio. Nesse sítio tinha porco. Nesse sítio tinha horta, tinha laranja, a reviria de todos os tipos de laranjas, tinha manga, gente, que coisa maravilhosa, tinha abacate. Então, de que nós sofríamos? Nós tinha tudo, tudo, tudo que hoje, o mundo de hoje gostaria de ter. A gente tinha lá, tinha na roça, tinha mamão. Eu comia mamão até passar mal, de tanto que eu gostava, eu gosto até hoje. É uma das minhas frutas preferidas é o mamão. Tinha goiaba. Então imagina só, uma criança vivendo tudo isso. Gente, era um paraíso. Era um paraíso. Aí tinha a escola, que não era tão fácil assim não, porque era longe pra caramba a escola, e a gente ia a pé. Aí, o que acontecia? E ainda naquela época tinha uma exigência muito grande com relação ao uniforme. Então nem sempre meu pai tinha condições de comprar, mas meu pai apurava e comprava aquele uniforme. O uniforme nosso era naquela época. Eu sei que muitas, quando vê esse vídeo mais pra frente, que as pessoas que começar a compartilhar, as pessoas vão começar a ver, aí as pessoas vão identificar. Naquela época, a gente usava blusa branca de colarim. A saia era uma sainha preguiada. A gente usava uma meia branca até na canela e usava uma conga, uma conguinha. Os meninos era quichute e as meninas era conga.
E a gente tinha um lacinho bem aqui no pescoço, um lacinho no colarinho. E o escudo da escola. Gente, era tão bonitinho o uniforme da escola. Ai, que coisa gostosa, gente, que era. E a gente vivia assim, era divertido demais. Era divertido, a gente ia pra escola a pé. No caso, era eu, começou primeiro meu irmão mais velho, aí depois veio a minha irmã, e depois eu, que eu sou a terceira. Aí a gente ia pra escola nós três, assim que eu tenho mais lembrança é de nós três, assim, na escola. Mas o meu irmão mais velho, meu Deus, meu irmão era bagunceiro. Meu irmão era levado demais. Meu irmão batia nos outros, apanhava também. Meu irmão jogava pedra. E a gente entrava ali, naquele ritmo. E assim, aí assim foi passando, foi passando. E tinha aquelas professorinhas, professoras tão boazinhas, gente. Era gostosinho demais estudar naquela época. E era difícil, sim, mas era gostoso, era divertido estudar. E a gente tinha uma merenda gostosinha, sabe? Não era igual hoje, que é obrigatório o almoço. A gente tinha merenda. Tinha tipo assim, tinha de vez em quando mingau de couve, canjiquinha. Aí quando fazia arroz doce eu odiava, porque eu não gostava naquela época de mingau de coisa doce. Aí a gente comprava um pãozinho. De vez em quando o pai tinha uns trocadinhos, ele dava a gente comprava aquele pãozinho seco na venda, pra levar pra escola. Coisa de criança, coisa de criança. Tinha umas balinhas de açúcar, umas balinhas brancas de açúcar. A gente levava aquelas balinhas também pra escola. Ah, era um monte de coisa. E era gostosinho mesmo estudar. No começo, assim, era tudo muito gostosinho. Aí, isso foi até de 10 para 11 anos de idade, que eu cresci nesse sítio. Gente, mas eu brincava, a gente brincava, a gente tinha perna de pau, tinha o carrinho do patrão de carregar café. Ele falava, não pode, não é para mexer nesse carrinho, gente. Quando meu pai virava as costas, o patrão virava as costas, a gente fazia festa nesse carrinho. Nós brincava demais mesmo, demais da conta nesse carrinho. Aí depois meu pai chegava, vocês andam com esse carrinho aqui porque tem marca. Aí meu pai, ó, né, dava aquele esculacho que nós precisava, né. Depois nós fazíamos a mesma coisa, era sucessivamente todo dia a mesma coisa. Mas a gente vivia muito bem, porque, e ainda tem uma coisa, não tinha energia, nesse sítio não tinha energia. A nossa luz era de lamparina com querosene. Uma vez ou outra tinha um lampião, que é a gás, aí clareava um pouquinho a mais. Mas não era sempre que tinha esse lampião, não. A maioria das vezes era lamparina. Banho? Bacia. Um banho de bacia. Esquentava a água lá no fogão a lenha, porque tinha uma serpentina lá. Mas essa serpentina, ela não dava conta de esquentar água para todo mundo. Aí a gente tomava banho de bacia mesmo. Gente, mas era gostoso demais. Era muito divertido. Teve dias ruins? Teve. Porque todos nós passamos por dias difíceis. Se eu for contar aqui o lado difícil, o lado ruim, vai ser até maior que o lado bom. Mas o meu intuito aqui não é passar a história ruim. Porque eu tive uma infância feliz, embora infância, eu tô falando até os de 10 para 11 anos, que era nesse sítio. Aí depois já as coisas já começaram a mudar, porque você vai crescendo, você vai começar a entender, você vai começando a ver os problemas do pai, porque a mente já está começando a amadurecer, a ver a necessidade também, porque a gente começa ali a ter as necessidades, já querer virar adolescentezinha, já quer se vestir melhor e não tem condições. Aí que a gente começa a acordar e ver que o pai passa por problemas difíceis, entendeu? Mas a minha infância eu não tinha juízo nenhum, eu não pensava que meu pai estava passando por problema. Então, assim, pra mim, eu tô falando de infância. A minha infância foi muito gostosa, foi muito boa. Eu brinquei muito nessa roça. Lá era sítio de café. Então, assim, a gente ia pra lavoura com a mãe, apanhar um cafezinho de vez em quando, mas não apanhava café, coisa nenhuma. A gente mais dava trabalho do que, do que eu ajudava, porque eu queria era brincar, era escorregar na terra, escorregar no saco da erinja. A gente pegava aquele saco de adubo, a gente escorregava no barranco. Gente, pensa na infância. Eu não tive boneca, tive uma ou duas, umas 3 bonecas no máximo na infância.
Mas eu vou dizer uma coisa, eu gosto até hoje de boneca, ainda tenho vontade de ter um cantinho de boneca. Mas eu posso dizer, naquela época não me fez falta não, porque eu brinquei muito, eu tive muita diversão. Lá tinha muito pra gente divertir, tinha mina d'água, a gente ficava na mina d'água, era fruta, era o tempo todo correndo atrás de fruta. De vez em quando tinha um cachorrinho pra gente brincar também. Meu pai nunca foi muito chegado a cachorro não, mas a gente gostava. De vez em quando tinha os cachorros lá. Aí, então assim, foi gostoso, sabe? Eu posso dizer a parte boa, foi bom sim. Aí tinha uma época que era a plantação, que era quando matava porco. Ai, a gente se divertia. Caiu o patrão que matava os porcos. Junto, aí minha mãe, a esposa do patrão, os filhos do patrão, juntava todo mundo, gente, a gente ficava nessa roça, todo mundo junto. Eram 10 crianças, sem contar a vizinhança, né? Era 10 crianças, gente, mas nós fazia tanta bagunça. Pensa numa semana gostosa, divertida para nós crianças. Era assim a fornalha de torresmo para todos os lados. E nossas mães ali, ó, se matando para dar conta daqueles, de cuidar daqueles porcos, ali de fritar, separar partes para guardar na lata pra gente para comer durante o tempo. Gente, mas para nós não tinha tempo melhor não. Era muito gostoso. E naquela época a carne de porco era tão gostosa que parece que não se faz mais hoje. Que hoje a gente vai lá e compra 2 quilinhos, 1,5 kg, 2 quilinhos. Naquela época não era porco muito grande, gente, era porco muito grande. Então assim, tudo era muito divertido. Então assim, resumindo, eu fui criada em Minas Gerais, São Pedro, Avaí, distrito de Manhuaçu. Passei a minha infância nesse sítio, tendo de tudo que uma criança pode ter, que não é celular, que não é boneca, mas tinha de tudo na roça, que é frutas das melhores, tinha tudo muito bom, entendeu? É isso. Gente, eu tive que pausar meu vídeo porque chegou alguém ali, eu precisei de atender. Mas a minha história é um pouco essa. E isso é até meus 11 anos de idade, depois eu vou contar mais. Mas a minha história por enquanto é essa. Depois eu trago mais coisas pra gente, tudo bem? Então tá bom então. Espero que com o passar do tempo assim as pessoas vejam mais, vejam esses vídeos, eu comece a ficar conhecida, né? Mas tudo certo. E é isso aí.